Conhecer a respeito da escatologia, saber a respeito das doutrinas dos últimos dias, não te torna uma pessoa salva, mas toda pessoa salva que quer sobreviver aos anos que nós vamos viver, precisam conhecer as doutrinas dos últimos dias. Amados irmãos, não existem revelações novas na palavra de Deus. O que existe são mistérios escondidos nas Sagradas Escrituras que todo cristão que quer sobreviver à maior crise que essa terra já viveu, essas doutrinas vão servir para fortalecer os cristãos dos últimos dias. E é por isso que nós meditamos em temas profundos aqui no canal A Lâmpada para os Meus Pés. Aliás, eu já quero convidar você para uma live, uma super live na próxima quarta-feira, no dia 19 de fevereiro. Na próxima quarta-feira nós estaremos fazendo uma live falando a respeito da geopolítica bíblica. E o tema é: sai dela, povo meu, ou retirai-vos dela, povo meu? Será que Deus não quer que você saia da geopolítica sensacionalista e comece a analisar a geopolítica bíblica segundo as verdades da palavra de Deus? Será que a maior parte dos cristãos não estão presos ao fanatismo político e não estão presos a uma doutrina escatológica que te leva a olhar para um lado que não está de acordo com a palavra de Deus? Se você quer realmente conhecer um pouquinho da geopolítica bíblica, sem viés político e sem viés doutrinário, sem viés com doutrinas de homens, acompanhe a nossa live na próxima quarta-feira, dia 19. Bom, no vídeo de hoje nós estaremos falando a respeito das revelações profundíssimas nas bênçãos proferidas por Jacó sobre o seu filho Judá. Você sabia que a revelação, as profecias que Jacó proferiu sobre o seu filho Judá, são revelações que não falam apenas de um patriarca chamado Jacó, não fala apenas de seu filho Judá, não fala apenas de Judá como um reino ou como uma tribo, mas também fala a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e os seus feitos na cruz do Calvário e também no estabelecimento de sua igreja. O vídeo de hoje é um vídeo profundíssimo e eu sugiro que você preste bastante atenção para entender como Deus começou a profetizar a respeito das duas testemunhas desde o livro de Gênesis. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Amados irmãos, quando nós olhamos para as duas testemunhas registradas em Apocalipse capítulo 11, nós estamos olhando para quem? Para um grupo de cristãos judeus e gentios específicos nos últimos dias. Não é todo cristão nos últimos dias que fará parte das duas testemunhas. Por quê? Porque as duas testemunhas são judeus e gentios que estarão acordados para os últimos dias. A igreja de Cristo está entrando na grande apostasia e alguns poucos cristãos estão dispostos a meditar de maneira profunda na palavra de Deus, porque é muito mais fácil ouvir o pastor, ouvir o teólogo que dá uma explicação muito simples, do que se aprofundar na palavra de Deus, do que cavucar, do que se aprofundar, entrar nas terras, nas águas profundas da palavra, para encontrar as pérolas que o Senhor deixou para a sua igreja. É por isso que poucos cristãos querem meditar de maneira profunda na palavra de Deus. E esses poucos cristãos serão judeus e gentios que estarão acordados para os últimos dias. Outro detalhe, queridos. Nós vemos que o sistema educacional das nações, ele foi feito para emburrecer as pessoas, para que as pessoas não precisem mais nem fazer um TCC, nem fazer um trabalho de conclusão de um curso. Existem faculdades online que você nem vê o professor, e você faz ali as provas somente com
dando tiquezinhos, provas de múltiplas escolhas, e você faz ali, e você se gradua sem nem mesmo o professor te ver, sem nem mesmo fazer um trabalho de conclusão de curso. Então tome bastante cuidado, porque esse sistema de emburrecimento da educação de todas as nações acabou sendo transferido para a teologia. Muitos pastores ensinam que meditar a respeito de Apocalipse, meditar a respeito dos últimos dias, é coisa de teólogo. Vamos apenas pregar, vamos apenas evangelizar. Quando na realidade, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos o apóstolo Paulo, o evangelista Filipe, e eu já mostrei aqui para vocês esses textos, que o apóstolo Paulo, o evangelista Filipe, eles pregavam Jesus Cristo e ensinavam o reino de Deus. Você vai ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, se eu não me engano, versículo 12, e você vai ver nos últimos versículos de Atos dos Apóstolos, você vai ver ali o apóstolo Paulo pregando, o evangelista Filipe primeiro e depois o apóstolo Paulo, eles pregavam o nome de Jesus e ensinavam a respeito do reino de Deus. Eles entravam nas profundezas do reino de Deus. Por quê? Porque nós evangelizamos para que as pessoas que não conhecem a Cristo sejam salvas. Só que nós pregamos o reino para fortalecer aqueles que já são salvos. Por que a maior parte dos cristãos são meninos na fé? Por que a maior parte dos cristãos não suportaram, não conseguiram suportar a última crise sanitária que aconteceu? Porque muitos se desviaram, porque muitos se desesperaram. Eu não estou falando de uma preocupação normal. Eu estou falando de pessoas que se desesperaram ao ponto de ir até a farmácia para fazer um exame, mas não ia à igreja. Então, queridos, medite de maneira profunda na palavra de Deus para que você seja um cristão forte e acordado para os últimos dias. Vai lá comigo em Gênesis capítulo 49. Gênesis capítulo 49, nós vamos ler hoje apenas os versículos 11 e 12. Versículo 11 diz assim: Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. E de uma maneira incansável, eu vou colocar aí na sua tela, mais uma vez, aquela lista das 12 tribos mencionadas nos 144 mil selados. Irmão Paulo, por que você está mostrando para nós isso mais uma vez? Eu estou mostrando para você mais uma vez, por quê? Porque a maior parte das pessoas que começam a meditar de maneira profunda na palavra de Deus tem dificuldade de assimilar. Então existem maneiras de você assimilar um conteúdo. Inclusive, eu estive falando essa semana com uma irmã muito querida, a irmã Sirlene. Normalmente ela acompanha aqui os vídeos do canal. E ela fala a respeito da facilidade ou das estratégias que ela tem para assimilar um conteúdo. Então, pessoas que ouvem mais vezes o conteúdo, repetem o vídeo, pessoas que escrevem e pessoas que veem uma imagem. Pessoas que conseguem ver uma imagem, elas aumentam a porcentagem de assimilação de um conteúdo. Então, mais uma vez, você está vendo aí as 12 tribos de Israel. E por que eu coloquei aí os 144 mil selados mais uma vez? Porque a tribo de Judá está no início e a meditação de hoje é a respeito do filho de Jacó, que se chama Judá, que faz parte ali das 12 tribos, né? O filho de Jacó, chamado Judá, se torna uma tribo, se torna uma província, se torna um reino, e ali esse reino, ele se torna uma referência do Messias que viria. Aí esse reino não é mais uma referência do Messias que viria. Na profecia nós vemos o Messias sendo citado, só que esse reino chamado de Judá, ou essa tribo chamada de Judá, nós precisamos conhecer ela para saber quem são as testemunhas para os últimos dias. Judeus e gentios. Lembra? Reino do Sul. As tribos de Judá e de Benjamim faziam parte do Reino do Sul. Aqui vem a salvação dos judeus. E as outras 10 tribos faziam parte do Reino do Norte. Lembra que o Reino do Norte se tornou o povo samaritano e a partir do povo samaritano veio a salvação dos gentios? Agora, nós não podemos esquecer, a salvação ela veio primeiro para os judeus, lembra? E ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, e a salvação ela partiu e chegou até os gentios. Então não esqueça disso, só que essas 12 tribos nos mostram um mapa. Por quê? Porque Judá
que é a primeira tribo mencionada, nos mostra que a salvação veio primeiro para os judeus. Os primeiros cristãos eram judeus e nós vemos que essas 12 tribos nos mostram um mapa. Agora, você memorizou aí mais uma vez? Mais uma vez eu coloquei as 12 tribos. Eu estou enrolando na minha fala para você não esquecer e memorizar as 12 tribos. Memorizou as 12 tribos, não precisa gravar o nome de cada uma, só não esqueça que a primeira é Judá, que a última é Benjamim. Essas duas tribos representam os judeus, entre as duas testemunhas, e as outras 10 tribos representam os gentios. Agora, volta comigo para o versículo. O versículo diz assim: ele amarrará o seu jumentinho à vide. Perguntas ao texto e perguntas ao contexto. Ele quem? Siló. Quem que é Siló? A palavra Siló significa descanso. Mas quem é Siló? Siló é Jesus Cristo, aquele que trouxe o descanso, e ele estará trazendo a plenitude desse descanso em seu reino. Então, aquele que é o descanso, ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Eu não quero que você deixe de pensar que esse texto é uma referência dos acontecimentos registrados no Evangelho. Você lembra que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em seus últimos dias aqui nessa terra, em seus últimos dias com os discípulos, ele pediu para os seus discípulos buscar um jumento, buscar um jumentinho, e ele entrou na cidade montado em um jumento. Essa profecia também fala disso. Só que essa profecia, ela não fala apenas disso. Ela tem revelações profundíssimas. Por quê? Porque o jumento e a jumentinha têm um significado, porque o que Jesus fez entrando montado em uma jumenta tem vários significados. Representa também a festa dos tabernáculos, que será celebrada no reino milenar, quando Jesus Cristo estiver reinando. Representa também situações que Jesus Cristo cumpriu e ainda está cumprindo. Por exemplo, Jesus Cristo, que é Siló, ele amarrará o seu jumentinho à vide. Você sabe o que significa vide? Significa ramo de uma videira. É como se fosse uma parte simples da videira. Agora, o que Jesus Cristo está amarrando essa videira? Um jumentinho. O que é um jumentinho? Jumentinho é um animal de carga, você sabe muito bem. Só que o próprio animal de carga representa as cargas que Jesus Cristo levou. Você sabia que o jumentinho representa um animal de carga? E quando quando esse texto fala que Jesus amarraria o seu jumento a uma videira simples ou ao ramo de uma videira, o que está nos mostrando? Que Jesus, ele tomou sobre si as nossas cargas e ele pegou essas cargas e deixou essas cargas em uma videira simples ou em um ramo, apenas em um pedaço, em uma parte dessa videira. O que o texto está nos mostrando? Que nós não podemos negar as raízes judaicas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos negar as revelações que foram deixadas para os judeus. As revelações que estão na lei, nos salmos e nos profetas. O texto está nos mostrando que todas as cargas que Jesus Cristo levou na cruz do Calvário, todo esse peso, ele amarrou junto a essa videira que ainda é simples. Por que essa vide, ela ainda é simples? Porque ela não está completa. Ela é chamada até na tradução em hebraico aqui de um ramo de videira, apenas um pedaço da videira. Por quê? Porque as cargas que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós conseguimos compreender de melhor maneira quando nós olhamos para essa videira simples. O que Jesus deixou com essa videira simples? As evidências da carga que ele levou. Que evidências foram essas? Nós encontramos na lei, nos salmos e nos profetas. É por isso que não existe revelação para os últimos dias sem meditar na lei, nos salmos e nos profetas. Quando você olha esses seminários, ou quando você olha esses pastores querendo explicar os últimos dias, só usando
Daniel e o Novo Testamento, é porque eles não entenderam ainda que existem cargas que o Senhor carregou em suas costas, que não foram apenas os pecados, mas foram todas as revelações, e hoje nós só podemos compreender as revelações que está na palavra de Deus quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você olha para a cruz do Calvário e diz, ele levou sobre ele todas as minhas cargas. Então, porque ele levou sobre ele todas as minhas cargas, eu tenho a revelação da palavra de Deus. Eu preciso olhar aonde ele amarrou essas cargas, na videira simples. Então nós olhamos para a lei, os salmos e os profetas, sabendo que as cargas que Jesus levou está conectado à videira que ele amarrou. As cargas que Jesus levou está conectado com quem? Com Israel. Toma bastante cuidado com dois extremos. Primeiro, a igreja que quer se judaizar, que quer usar elementos judaicos para estabelecer as suas doutrinas. E o outro perigo é uma teologia antissemita. É uma teologia que nega Israel por completo. Existe, queridos, um meio termo aqui. Por quê? Porque existem características no judaísmo que são sombras para que possamos entender as revelações para a igreja e principalmente para a igreja dos últimos dias. Mas a revelação, ela continua. Continua comigo no texto. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Agora, você sabe muito bem o que significa uma jumenta. Uma jumenta, ela é um animal de carga também, só que está mencionando jumenta por quê? Porque ela é fêmea e ela gera um filho. Que filho é esse, irmão Paulo? A palavra jumenta aqui, ela não significa apenas o animal de carga como fêmea do sexo feminino. A palavra jumenta aqui também é usada para falar a respeito do quê? De paciência. É como se o texto estivesse nos dizendo o seguinte: ele pegou o filho da sua paciência e amarrou a videira mais excelente. Agora, quem que é a videira mais excelente? Não é a vide, não é mais a vide, não é a videira incompleta. A vide mais excelente, a videira mais excelente aqui, na tradução em hebraico, está nos mostrando que é o quê? Que é uma videira que tem uvas que foram selecionadas. Amados irmãos, aqui a palavra jumenta significa paciência. É como se Jesus tivesse gerado essa paciência e amarrado a videira de uvas selecionadas. A palavra aqui jumenta significa paciência. Você sabe o que é paciência? Paciência também significa você ter fé. A fé, segundo a Bíblia, não é algo que você olha e acredita. A fé na Bíblia é conectada com a palavra paciência. Ter fé é quando você resiste a algo confiando em que o plano de Deus é maior. Então, olha que profundidade é isso. Jesus Cristo gerou um filho. Jesus Cristo gerou uma paciência. Ele amarrou essa paciência na videira mais excelente. O que significa isso, irmão Paulo? Que Jesus Cristo conectou a paciência do seu sacrifício na cruz do Calvário a uma videira mais excelente. Jesus Cristo amarrou, Jesus Cristo conectou a paciência, a resistência que ele teve na cruz do Calvário a uma videira de uvas que foram escolhidas. É por isso que nós precisamos entender que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário é algo que nós temos que ter para nós, não apenas para que nós recebamos a salvação. Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, dando exemplo de sua paciência, e ele foi 100% homem. E nós devemos olhar para Jesus Cristo não apenas como Senhor e Salvador, que é o mais importante, mas nós devemos olhar para Jesus Cristo como aquele que foi exemplo de paciência para nós. Agora, por que os judeus têm dificuldade de enxergar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Porque eles estão esperando um Messias glorioso. Eles estão esperando um Messias que já entra no cenário como vencedor. Só que Jesus Cristo, ele não entra no cenário
primeiramente como vencedor. Jesus Cristo entra como servo sofredor, ele cumpre a sua paciência, o filho de sua jumenta gerou essa paciência, é por isso que Filipenses capítulo 2, se eu não me engano é o versículo 5, vai dizer o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Sendo ele filho de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mesmo sendo, ele abre mão dos seus atributos divinos, foi reconhecido como figura humana, mas se humilhou a si mesmo. O que significa isso? Que toda essa paciência, que toda essa humilhação, ele amarrou a igreja. A videira mais excelente aqui é a igreja de Cristo. Agora olha a progressão da revelação. Jesus Cristo vem para os judeus, e o que ele faz? O que Jesus Cristo faz? Ele amarra o jumentinho, ele deixa as suas cargas registradas com os judeus. Depois o que ele faz? Ele amarra o filho da jumenta na videira mais excelente. O que ele fez? Ele deu exemplo de paciência e morre na cruz do Calvário. Agora olha o versículo 12 para você entender que Jacó não está mais profetizando a respeito do filho dele Judá. Versículo 12. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Irmão Paulo, que revelação é essa? Quando você olha para olhos cintilantes, o que são olhos cintilantes? Aqui no original hebraico, para simplificar no português, entenda da seguinte maneira. Olhos cintilantes são aqueles olhos que eles estão o quê? Manchados. Você lembra? Eu não sei se você já teve essa oportunidade ou se já aconteceu com você. Quando você está assistindo um filme, e aí a imagem está bem embaçada, e de repente a câmera foca em um lugar que tem uma lâmpada ou uma luz. Aí você começa a ver umas bolinhas assim, cintilantes. Olhos cintilantes é isso. É quando você está enxergando, mas existe um embotamento nos seus olhos. Outro exemplo de olhos cintilantes ou olhos embotados é quando você está acordando e você está meio com sono e de repente tem uma luz muito clara, aí você fecha os olhos e tenta ver só com parte dos olhos abertos. Você começa a olhar umas bolinhas, são os reflexos da luz, são as bolinhas, as luzes no meio dos seus olhos. Olhos embotados é quando tem manchas de luz nos olhos. Que revelação é essa? A revelação aqui é que esse que tem os seus olhos cintilantes, os olhos não estão cintilantes por causa da luz. Os olhos estão cintilantes por causa do vinho. Vinho, na palavra de Deus, representa a alegria. Só que quem que está com seus olhos cintilantes? Aquele que representa o descanso. É como se nos olhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não saísse as manchas do vinho, não saísse as manchas do sangue. Esse sangue do vinho aqui é aquilo que produziu alegria para a humanidade. Vinho é alegria na palavra de Deus. Só que por que esse vinho não sai dos olhos? Por que esse aqui, que está sendo mencionado no versículo 12, ele tem olhos cintilantes de vinho? Ele tem manchas de vinho nos seus olhos. Sabe por quê? Porque nós precisamos ter esses mesmos olhos. Ele não consegue tirar dos seus olhos o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Jesus Cristo, ele olha para a terra com essas manchas de vinho. Sabe por quê? Porque ele olha para as nações, ele só consegue ver o sangue do seu sacrifício. Ele só consegue ver a salvação para as nações. O que está nos olhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a salvação. Ele olha para as nações e em seus olhos tem o quê? Manchas, tem embotamento de vinho, embotamento de sangue. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não consegue tirar dos seus olhos o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Por quê? Por causa do desejo de salvar as nações. Agora continua na revelação. Versículo 12, no final vai dizer assim: e os dentes brancos de leite. Você lembra o que representa o leite na palavra de Deus? Leite na palavra de Deus representa a prosperidade. Você lembra a promessa dada aos patriarcas? Você lembra a promessa dada àqueles que não tinham conquistado a terra ainda? Vocês vão entrar em uma terra que mana leite e mel. Leite na palavra de Deus está conectado ao quê? A prosperidade.
a bênção. Agora presta atenção aqui aonde estão essas bênçãos e essas prosperidades. As bênçãos e as prosperidades estão aonde? Nos dentes. Ué, irmão Paulo, o que são bênçãos e prosperidades nos dentes? Bênçãos e prosperidades nos dentes, ou o leite que representa a prosperidade, esse leite estar nos dentes, está falando a respeito do quê? De uma boca que profere prosperidade. Só que agora presta atenção aqui. E eu falo presta atenção toda hora porque a revelação é magnífica. Porque quando nós olhamos para uma boca que tem prosperidade, prosperidade aqui não é questão financeira, não é questão monetária. Prosperidade aqui é ser bem-sucedido. Se você é bem-sucedido financeiramente, você tem prosperidade na área da finança. Se você é bem-sucedido no casamento, você tem prosperidade no casamento. Só que aqui o leite é nos dentes. A prosperidade vem da boca. É a sabedoria que virá ou que viria da boca desse que está sendo mencionado. Então, para resumir esse versículo 12, os seus olhos serão cintilantes de vinho. O que são os olhos cintilantes de vinho? São olhos que têm manchas de sangue porque ele não consegue olhar de outra maneira porque ele quer salvar todas as nações. O vinho que representa o sangue da cruz do Calvário e é o vinho que ainda está nos olhos de Jesus Cristo hoje. Por quê? Porque ele hoje está glorificado, agindo através de sua igreja, porque ele olha para todas as pessoas com amor e compaixão, porque ele quer salvar a todos. E por fim, da sua boca sai o quê? Sai sabedoria. Os dentes deles estão brancos de leite, bem branquinhos, sabe por quê? Porque da sua boca sai prosperidade, sai palavras de sabedoria. É por isso que nós precisamos meditar de maneira profunda na palavra de Deus, porque existem atributos de Jesus Cristo que são comunicáveis. Por exemplo, a sua sabedoria. Nós nunca teremos a plenitude da sabedoria de Cristo, mas nós chegaremos ao ápice de uma sabedoria na palavra de Deus, ao ponto de nós entendermos as profundezas de sua palavra. Em Jesus Cristo há toda sabedoria. E nós precisamos entender que todas as palavras que saíram da boca do nosso Salvador são palavras como o leite, palavras prósperas, palavras de sabedoria. Então nós olhamos para as revelações e as profecias de Jacó e nós vemos que todos esses relatos que falam a respeito do jumentinho que foi amarrado à vide, nos mostrando a progressão de que primeiro ele deixou as suas cargas e as revelações começaram primeiro com os judeus. Depois ele amarrou toda a sua paciência à videira verdadeira, que é a igreja, as uvas selecionadas. Depois com seus olhos cintilantes, hoje ele só consegue enxergar o sangue do seu sacrifício na cruz do Calvário porque ele quer salvar todas as pessoas. E por fim, de sua boca sai o quê? A sabedoria. E o que sai da boca de Jesus é a sua própria palavra. Por isso que nós precisamos meditar na palavra de Deus, para ter essa sabedoria que o Senhor está comunicando para a sua igreja, a igreja dos últimos dias. Bom, queridos, mais uma vez eu te agradeço pela sua companhia e eu espero que esse vídeo tenha abençoado e edificado muito a sua vida e o seu ministério. Muito obrigado a todos os irmãos que interagem aqui no canal e interagem também lá no canal do Instagram. Que Deus abençoe vocês poderosamente. E seguimos sem orgulho, sem soberba, sem disputas por audiência. Seguimos aqui meditando na palavra de Deus, esperando as revelações que estão na palavra e que são vindas do Altíssimo. Obrigado e eu estarei aqui te aguardando para o próximo vídeo. Até lá!